18 horas e 37 minutos e o São José continua trabalhando e aguardando aí a chegada do próximo campeonato. Jogadores já conversados, alguns com pré-contrato assinado, a equipe de estruturação já com a concentração sendo montada e adaptada. Falta agora o sinal de liberação para o início dos treinamentos. Aí vem os treinos, vem os jogos. E que saudade do Martins Pereira com grandes jogos da Águia, jogos importantes. O Charles, goleiro do São José, fazendo grandes defesas. Não dá mais, né, Charles? Parou de jogar, mas a lembrança sempre vem. Boa noite, um prazer falar de novo com um amigo. Votencer Vicente, que saudade, né, amigo? Boa noite para você, a todos os ouvintes da Rádio Piratininga no Parada do Esporte. Prazer estar falando com você de novo, Votencer. Oi, eu fico lembrando aqui, né, de vez em quando procurando aqui nos arquivos e tal, vou olhando acesso do São José em 1996. Um dia desses aí falávamos com o Ademir Fonseca, ele estava sendo entrevistado aqui, Charles, e aquele time realmente deixa uma lembrança das mais agradáveis para o torcedor da Águia, né, uma mescla de jogadores da casa, bons, você, Joãozinho, Sandro Fonseca, Marcos Vinícius, Silva, e jogadores de fora também, importantes, que vieram, fora aqueles garotos da casa que completavam o elenco, Adriano, lateral direito e mais alguns. Ô, tempo bom, hein? Que coisa, né, Charles? Verdade, viu, acontecer. Dá saudade mesmo. Eu também fico vendo fotos, eu fico... Às vezes encontra, né? A gente, no meio do futebol ainda, encontra com um amigo ali, outro aqui, a gente comenta dessa grande passagem que o São José teve em 96, né? Mas eu ainda acredito, viu, acontecer, que a gente possa voltar a ser forte novamente, né? Essa cidade, essa estrutura que tem aqui, a gente tem que lutar de novo para voltar à primeira divisão. E o São José, cara, naquela época eu mostrei para minha namorada as fotos, né? Era 25 mil pessoas, 22 mil pessoas no estádio, era lotado. A torcida aqui sente saudade. E eu sinto saudade, vontade de jogar tem de novo, mas infelizmente não dá mais, né? E a gente só fica do lado de fora agora torcendo para que volte o São José, esse manto tão lindo que é meu time de coração, viu, VTC? Eu não tenho nenhum outro time, não. Eu torço muito para que volte de novo a brigar lá em cima novamente, né? É verdade. E aquela história, né? Se o tempo não passasse, o Pelé também jamais pararia, né? Hoje, com a idade dele, ele estaria jogando e bem, né? Tem esse lado. Até o Pelé teve que parar por conta da idade. Não tem jeito, né, Charles? Não tem jeito. Mas pelo menos a gente deixou uma recordação bacana, né? Uma lembrança. A gente olha lá atrás e fala assim, pô, eu fiz isso, eu ajudei. E você falou aí dos nomes, né? Eu vi que ontem o Sandro Fonseca deu a entrevista aí para vocês também. Nossa, o Sandro era um craque do nosso time. Para mim foi um dos melhores jogadores que eu vi jogando na posição. Marcos Vinícius, Silva, teve o Basílio, que depois a carreira dele deslanchou saindo daqui, né? E realmente foi uma mescla muito legal que o São José teve, né? E quando a gente lembra desses acessos aí, vem a certeza de que tinha time, precisava montar o time, ter estrutura, ter comando, não só de técnico, mas também de diretoria, conquistar o apoio da torcida, ganhar o respeito da opinião pública por intermédio da imprensa. Subir nunca foi fácil, é sempre difícil você conquistar um acesso, independentemente da época, do nível do campeonato, e não adianta, esse negócio aí de um time humilde, se der, a gente chega lá, pode ser que de vez em quando aconteça, né, mas na hora do vamos ver mesmo, quem não tinha bola, dava adeus antes da hora, né, Charles? É verdade, professor. Eu não acredito nisso não, que a humildade chega. Sim, a gente tem que ser humilde com os adversários, mas a gente tem que ter uma competência acima de tudo, né? Do lado de fora, a diretoria fazendo a função dela, que é pagar o salário em dia, dar a estrutura toda para os jogadores, e os jogadores dentro de campo cumprir com a obrigação, né? Já que a diretoria está fazendo, naquela época era feito isso, né? Era o presidente nosso, o doutor Henrique Ferro, ele cumpria com as obrigações dele, junto com a diretoria, e cobrava lá dentro da gente. E vocês, a imprensa, fazia o quê? O time andando bem, todo mundo dava as mãos, né? A gente andava todo mundo junto. Vocês também nos aplaudiam. Vinha a torcida, era bom para a cidade isso, né? O retorno era para todos, né? Para nós jogadores era gostoso.
você subiu o túnel ali, na época a gente subiu o túnel, você vê o estádio lotado ali, gritando o seu nome. Que saudade vai acontecer, que saudade gostosa, né? Porque a vantagem, às vezes, de uma cidade como São José dos Campos é ter um único time. É diferente, por exemplo, de uma Ribeirão Preto. Tem 2 times lá, tem o cara que é Botafogo e contra o Botafogo porque ele é comercial, Campinas, Ponte Guarani, Capital Paulista, então nem se fala, porque o Santos pode ser considerado também um grande, 4 times em São Paulo, coisa e tal, mas aqui em São José dos Campos, quando a Águia chega forte, chega com chances, é realmente muito gostoso acompanhar os campeonatos. E eu me lembro que naquele ano de 87, quando a reta final se aproximava, aquele jogo com o Lozano Paulista, de Jundiaí, que era um time vitaminado, bem armado, de grande campanha, era tido como uma partida assim para mostrar se o São José era ou não era candidato ao acesso. E o São José foi bem, ganhou por 2-1. Me lembro que em determinado momento você fez uma defesaça e evitou o gol de empate dos caras. Aí no finalzinho do jogo o Paulista colocou para jogar, o técnico do Paulista colocou o Vital, atacante grandalhão. O Gilson Nunes, técnico do São José, já pegou o Celso, zagueiro, que era alto também, havia sido treinado para subir com o Vital, e os caras botavam a bola na área, procuravam o Vital, quando o Celso não tirava, tinha o Charles saindo, todo mundo jogando. Uma das grandes partidas daquele São José de 87, eu acho que foi essa aí, contra o Lozano Paulista, e é bom de vez em quando lembrar disso, né, Charles? Gostoso acontecer. Eu lembro desse jogo como se fosse ontem. Só vou lembrar você a data e corrigindo você, desculpa, 96, né? 96, jogo. Verdade, falei errado. E esse time, o goleiro era o Sérgio Guedes, do Paulista, o Márcio Bittencourt jogava, o Vital, que você falou aí, era um timaço, o do Lima, que chutava muito forte, e realmente foi um jogaço, né? Para mim foi um dos melhores jogos nossos. E a gente conseguiu superar esse cara, que a potência do campeonato naquela época eram eles. Eles acabaram nem chegando na semifinal, né? Nem subiram, né? Mas era muita estrela junto, não dá certo não. Aí eu volto a falar para você o lado da humildade. Nosso time era forte, mas era humilde com os adversários. Mas dentro do campo a gente sabia da nossa força, que ia entrar em campo, ninguém ia superar a gente. A gente tinha um volante no nosso time, que jogava de zagueiro também, o Ney, ele destruía nos jogos, né, o Matense? O cara era craque. Para mim foi um dos melhores jogadores também. Eu tive o prazer de trabalhar do lado. Tanto que quando ele surgiu no São Paulo, dizia que o problema dele era o fora de campo, porque dentro de campo ele teria todas as condições. E aí, depois da passagem dele pelo São José, ele conseguiu também retomar a carreira. Então, foi importante para o São José, importante para ele também. E nós tivemos o prazer aqui de ver um Ney jogando bola, o Ademir Fonseca com a experiência dele, Rangel, Pedro Paulo já tinha muita idade, mas jogava bola também, sabia se posicionar, se colocar. Tipo assim, né? Jogava contra a Portuguesa Santista naquele estádio lá, acanhado do Urico Mursa, e ninguém tremia, né, Charles? Nem o goleiro ali com a torcida atrás dele, né? Não, o Botense, nossa, aquele estádio era horrível, né, pra gente jogar. E o time deles também era forte. Eu lembro uma vez que um rapaz deu uma cuspida na minha cabeça ali, que ficava em cima, né? A torcida ficava em cima e jogou um saco de xixi nas minhas costas. O Godoy estava pitando o jogo. Eu fui conversar com ele, o Godoy queria me expulsar. E eram os clássicos, né, que tinham, né? Saudade boa, vou ter tá lembrando umas coisas gostosas. Eu fico vendo fotos, eu mostro pra minha namorada as fotos dessa época nossa, do São José vitorioso, né? E realmente a gente sente muita saudade disso. Tomara que volte logo, né? Eu hoje, com um pouco de idade aí, não podendo estar no campo, mas eu quero estar do lado de fora ali, aplaudindo, contribuindo da melhor maneira possível, né? Eu sei disso, você sempre está presente, e isso é importante, afinal de contas, é uma palavra de quem jogou, quem subiu, quem foi vitorioso, quem entrou para a história do clube, quem conquista um acesso com um time como o São José, ele realmente fica marcado, vai para a história. Nós já tivemos
outros grandes times, grandes jogadores, que foram também muito competentes, muito dedicados, mas infelizmente ou felizmente no futebol o que marca mesmo são as conquistas, né? Elas que marcam assim a existência de um determinado grupo em determinada temporada. É questão do passar do tempo. Falando em tempo, Charles, eu deixei esticar aqui um intervalo, você aguarda mais um pouquinho, a gente volta depois aí para a última parte do programa, tudo bem? Claro, Batecer, vontade. Valeu! Tá aqui. Parada dos Esportes. 8h49, estamos conversando com o ex-goleiro Charles, o titular do São José, no terceiro acesso da Águia do Vale ao Paulistão, em 1996. Começamos a conversa lembrando de imagens, de lances, o Charles mesmo falou que gosta de ver fotos, e tem uma que vira e mexe, ela aparece. Um jogo Flamengo-americano no Maracanã, você no gol do americano. E eu me lembro naquele dia que até quando o jornal Fantástico apresentou os gols da rodada, ele destacou o seguinte, no Maracanã o goleiro Charles estava segurando o Flamengo, que conseguiu fazer um gol só no finalzinho, algo do tipo. Foi isso mesmo, né, Charles? Ô, Batecer, nessa época do americano também foi muito boa, tinha uma passagem bacana lá, graças a Deus. E a nossa equipe do americano dava trabalho para os grandes lá, né? Então a gente foi campeão na Taça Guanabara. O Flamengo, o Botafogo, o Fluminense batia de frente, a gente ganhava no Maracanã, em casa, perdia também, mas era de igual para igual. Era a mesma coisa nessa equipe aqui de São José. Era uma equipe forte, não tinha medo de jogar contra ninguém, entendeu? Foi uma história bacana lá também. E era uma época que até mesmo projetou você para jogar depois na Turquia, foi isso, né? Foi, um jogo no Maracanã contra o Fluminense, os turcos vieram para ver o Magno Alves, né? Que estava no Fluminense, no auge, e nesse jogo quem destacou foi eu, ganhamos de 3-1 do Fluminense dentro do Maracanã, eu peguei um pênalti até, e por incrível que pareça, o cara que levou os turcos lá era um cara que tinha jogado comigo, o Raudinei Freire, que já tinha virado empresário, falou, os turcos ficaram loucos por causa de você, quer te levar, e domingo que vem, eu vi você jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã, e eu fiquei ansioso nesse jogo do Flamengo, por 5 minutos tomei um frango do meio de campo lá no jogo, que foi ao vivo esse jogo Brasil inteiro, horário nobre da Rede Globo, né? E minha mãe chorou, eu chorei na hora de tomar o gol, meu treinador era o Tito, até que jogou no Flamengo, na seleção, e eu pedi para me tirar, não me tirou, e a gente conseguiu ganhar do Flamengo de 2-1, e eu fui o melhor em campo, consegui pegar tudo depois, aí eu ficar mais doido ainda. Foi uma passagem bacana lá, viu, acontecer. Uma história também de vida. Não, foi bom você ter lembrado que eu me recordava e imaginava uma outra coisa, e foi isso mesmo, começo do jogo, domingo à tarde, jogo de televisão, e você deu a volta por cima durante a partida. Isso daí foi em que ano, Charles? Isso foi em 2000. Então, comecinho de 2000. Que eu fui, logo em seguida eu viajei para a Turquia. Aí depois você foi para a Turquia, e eu me lembro que um dia você contou o seguinte, olha, eu nunca vi torcida mais maluca do que a deles lá. Os caras te param na rua, se você jogar mal, você não pode sair de casa. Era assim mesmo lá, Charles? Lá é estilo torcida do Corinthians lá, viu, Batecer? Lá se você perder, você tem que ficar em casa quietinho, não pode pôr cara na rua. Mas também isso é muito respeitado. Eu costumo dizer assim, que lá eu fui jogador de verdade. Aqui eu fui dublê. Lá eu fui valorizado demais, graças a Deus. Eu tenho contato até hoje com o pessoal de lá. Estava para viajar agora no meio do ano para lá, mas com essa pandemia aí, infelizmente, tive que cancelar, a gente não foi para lá, mas eu quero ver se no final do ano eu vá para lá. Tem muitas coisas boas vindo de lá, vão acontecer para mim agora nesse futuro aí. Pô, que legal, tomara que dê tudo certo. Em que time mesmo você jogou lá, Charles? Joguei no Ankara Gucu, que hoje está fazendo parte de novo da Champions League, né? E eu tive o prazer de jogar Champions League por eles lá também. E na Champions, chegou a jogar em algum desses estádios aí que são palcos hoje em dia hipervalorizados? Jogamos contra o Atlético de Madrid, né?
Ganhamos de 1-0 lá no Atlético de Madrid e em casa empatamos 1-1. Depois contra o Bruges, na Bélgica, ganhamos de 4-0 do Bruges lá e empatamos 4-4. Acabamos sendo eliminados nos pênaltis, na fase de eliminação. E a Champions é um negócio diferenciado mesmo para quem viveu, para quem jogou, para quem participou. O profissional, por mais que ele goste do Brasil, de algum clube aqui do Brasil, ele só se sente mesmo realizado quando tem uma Champions na carreira, Charles? Ah, você é diferente. O clima é diferente. Eu fico imaginando aqui, eu nunca disputei uma Libertadores, né? A gente vê muito São Paulo aqui, como São Paulo, o time de São Paulo reage na Libertadores, né? E você vai para uma Champions League, aí você se sente realizado mesmo. Acho que a realização do jogador é jogar na seleção, né? Do país dele. Mas se você jogar uma Champions League e for para uma grande equipe, jogar na Europa, acho que você também já está confortavelmente bem na vida, né? Em algum momento lá alguém perguntou se você não gostaria de se naturalizar turco para tentar uma vaga na seleção. Chegou a esse ponto, Charles? Eu cheguei a pegar, para mim, um dos melhores goleiros do mundo lá também, que foi o Rustum, né? Ele era o goleiro do Fenerbahçe. Eu tive muito contato, porque o Tafarel estava lá na época, né? O cara que eu tinha um sonho de conversar, de jogar contra, e lá na Turquia eu tive o prazer de ir na casa dele, ficar amigo dele, até hoje falar com ele, sabe? É um cara que, nossa, tem dimensão das palavras para falar do Tafarel, ele é incrível. E eu ia ser naturalizado tudo, mas infelizmente eles acabaram me vendendo para a Rússia, né? O Lokomotiv, mas uma transação que acabou não dando certo, eu machuquei, né? Tive que voltar para o Brasil, aí eu fui jogar no Santa Cruz de Recife, disputar o brasileiro, por causa do clima. Mas a minha vontade era ficar na Turquia. Eu adoro aquele país. Se Deus quiser, quero voltar a trabalhar lá no clube de lá e ficar por lá, viu, Vatense? É meu sonho. Bom, e no Lokomotiv você chegou a jogar ou a contusão o afastou de vez lá de qualquer possibilidade? Na minha estreia, na semana da estreia do campeonato, estava menos 15 na cidade que eu estava, eu acabei lesionando o joelho, que já estava sendo lesionado da Turquia, do campeonato turco, né? Quando eu viajei para lá, tinha que fazer uma artroscopia, acabei não fazendo. E eu não precisei fazer cirurgia nenhuma, né? Mas eu tive que ficar muito tempo parado e eles não gostaram disso, porque era um jogador estrangeiro na época, podia ser 4 jogadores, se não me engano. E eu era um deles, né? E eles queriam contratar outro. Aí acabaram me emprestando aqui pro Santa Cruz. Eu voltei para lá umas 2 vezes, mas acabei não jogando lá, vou descer. Azar do Lokomotiv, perdeu a chance, né? Azar do Lokomotiv. Agora, já que você tem contatos com o pessoal lá da Turquia, a questão da volta do futebol, de pandemia, como é que eles encaram essa situação lá? Já voltou? Se voltou, está em que condições? Como é que vocês estão vivendo com tudo isso aí, Charles? Vou descer lá, chegou a voltar, igual no Rio de Janeiro, voltou a primeira rodada, e sem torcida, sem ninguém também no campo, torcida lá de fora começou a querer invadir, e parece que a justiça lá embargou novamente, não está querendo liberar não, porque eles são muito fanáticos, eles não vão aceitar ver o time jogar e eles não estão vendo, então já deu uma bloqueada de novo. Já dá para imaginar. Imagina você fazer um campeonato turco, bola rolando depois de tanto tempo, com um torcedor do lado de fora do estádio. Realmente não funciona. Não funciona. Agora, você falou em possíveis projetos. Na área futebolística mesmo, então, seria? Sim, na área futebolística. A gente tentou algumas coisas, umas outras coisas aqui, né, Valtecer? Eu falo por mim, mas eu falo por muitos outros também que estão aqui na cidade, né? A gente não tem abertura em lugar nenhum na cidade. Eu digo numa prefeitura, numa secretaria de esporte, alguma coisa que a gente é da área, é do ramo, fez história, não tem um cargo que a gente possa entrar ali dentro e ajudar. Isso aí, infelizmente, são os cargos políticos que os políticos não trazem essas pessoas. Eu falo de mim, mas falo de muitos outros hoje. Renato Santiago, meu amigo hoje, está lá dentro com competência, mas ele teve que virar um político para entrar lá dentro, senão também não entraria. É um desabafo acontecer, aproveitei a oportunidade de dar esse desabafo aqui.
E é um assunto que a gente pode até voltar a conversar em outra hora, porque é importante, sim, afinal de contas é referente ao esporte da cidade. Eu digo outra hora porque já são 18 horas e 59 minutos, a hora do Brasil vem chegando, e eu tenho que dar uma boa noite para você e agradecer pela conversa, pela entrevista, viu, Charles? Ô, Patrícia, eu agradeço, fica à vontade, se quiser me chamar novamente, mandar um abraço pro Chaguinho aí, Paulo Roberto, o Carmo, pro pessoal todo, o Rogério que me ligou, para todos aí da equipe aí, viu, Patrícia? Obrigado. Precisar de mim, estamos aqui na cidade. Fica com Deus. E mais um prazer falar com você novamente, viu, Patrícia? Que saudade, meu amigo.